Voltamos ao último bloco da entrevista com o advogado, Dr. José Carlos Risch Filho. Dr. José Carlos, falávamos sobre a invasão da privacidade, essa dificuldade de se situar no direito coletivo, direito individual, onde começa um, termina o outro, né? Agora, cabe colocar um assunto curioso que surgiu nos jornais, agora recentemente, de uma advogada que, no uso do seu direito de penetrar em recintos penitenciários, ela estava usando uma intermediação entre traficantes, contraventores, e se beneficiando desse fato. Ao mim é muito importante que se deixe claro aqui que as prerrogativas que o advogado tem não são dele, são do cidadão. Então, se o advogado ele tem a prerrogativa de se encontrar com seu cliente preso, ele está se encontrando para exercer a sua função de advogado em prol do cidadão que está lá preso. E muitas das vezes está preso indevidamente. Pode acontecer, né? Sim. Essa prerrogativa, ela é uma prerrogativa para o exercício da nobre função de advogado. Se o advogado se utiliza dessa prerrogativa para praticar um crime, e aí nesse suposto caso que foi trazido aí, o crime seria a entrega de celulares. Se ele se utiliza dessa prerrogativa para praticar um crime, para mim ele deixa de ser um advogado. Ele passa a ser um criminoso. Mesmo esse advogado, nesse momento de prática de crime, tenha também algumas prerrogativas para lhe defender. Por exemplo, cela especial, que a gente chama de sala de estado maior, que não tem no Espírito Santo. Sim. Mas é óbvio que em todas as profissões nós temos profissionais bons e maus. Nesse caso, o advogado também, no exercício da função, pode praticar outras questões ilícitas também, que a gente vê aí, por exemplo, sumiço de autos, né? Você chega lá em cartório, muitas das vezes o advogado que não tem técnica e que não quer praticar uma advocacia séria, faz carga e some com o processo. Nós hoje, com a facilitação da digitalização, praticamente isso é impossível se zerar um processo. Mas há 20 anos atrás, tinha-se aí advogados que sumiam. Iam lá no cartório, faziam carga. E muitos comarcos do interior também não estão. Exatamente, sumiam com os autos. Isso para mim, Almir, com todo respeito, não é advogado. Isso para mim é um bandido travestido de advogado. E como advogado que eu sou, eu me sinto extremamente triste em verificar que muitas das vezes nós temos colegas que não dignificam a profissão. E hoje, mais do que nunca, que o Espírito Santo tem mais de 20 mil inscritos na OAB, nós temos que preservar a nossa dignidade profissional e nosso órgão de classe tem que expulsar advogados que não honram a profissão. Advogados que praticam crimes. Por quê? Para o advogado sério, é muito triste, por exemplo, você vê um juiz não liberar um alvará em seu nome, que o alvará, via de regra, é um documento que libera algo, muitas das vezes se libera um dinheiro, não se liberar um alvará para um advogado, supondo que esse advogado não repassará ao seu cliente. Então, hoje a gente tem um sistema de desconfiança. Sim. E muitas das vezes de desconfiança do cliente para com o advogado e do judiciário para com o advogado também. Que muitas das vezes ali exerce o seu mistério com dignidade e seriedade. Então é muito importante extirpar o câncer. Qual é o câncer? São exatamente os profissionais que agem como bandidos, e esse profissional, creio eu, que a ordem não quer em seus quadros, e ao mesmo tempo ganhar o respeito do judiciário, do Ministério Público e do Poder Executivo em geral. Certo, porque a gente vê em outras profissões, né, até com os médicos, né, uma profissão que lida direto com a vida do paciente, que tem grande possibilidade de insucesso, né? Sim. O caso de erros médicos, médicos foram condenados e que já foram até cassados de seu exercício profissional. No caso do direito, a gente tem muito poucos casos, né? A gente, quando ouve falar numa punição como essa,
é uma coisa fora de regra, né? Porque me parece que os organismos de classe e a sociedade não têm tido mecanismos de fazer esse peneiramento, diria, desses indivíduos que utilizam da profissão de forma criminosa. Criminosa. Né? Exatamente, Almir. A bem da verdade, o corporativismo ele tem que servir para o bem. Ele tem que ser um corporativismo para questões de instituição, né? Vamos implementar um piso, vamos ter uma corporação, não para manter profissionais que não dignificam a profissão. Sem ser uma corporação mafiosa, né? Exatamente, Almir. Sendo uma instituição unida para o bem. Não podemos abarcar e manter nesse barco pessoas que não advogam, mas sim que praticam crimes. É óbvio que nós temos que dar direitos constitucionais, que é o devido processo legal, direito ao contraditório e à defesa, mas observando que efetivamente o advogado, que é um sujeito que não pode ter qualquer espécie de desconfiança, ele não pode mentir para o seu cliente, ele tem que ter uma relação de confiança umbilical. Se provar que efetivamente ele praticou um ato indevido, eu sou favorável que se extirpe da ordem. José Carlos Risque Filho, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Almir, eu venho aqui a segunda vez e virei mais vezes. Muito obrigado. Obrigado a você.